Olá! Na reflexão de hoje, nós vamos ver princípios constitucionais da solidariedade. É matéria desses fundamentos do direito, que eu já tinha falado a semana passada, e vamos relembrar. Antes de começarmos, a gente vai ter que fazer uma digressão para entender por que eu coloquei essas fotos aí dessas pessoas que estão sendo perseguidas politicamente. E o devido processo legal que está sendo abandonado. O princípio da reserva legal, que foi abandonado há muito tempo pelo STF, também já entra nesse assunto aqui. Essas pessoas que vocês estão vendo aí nas fotos, todos eles e mais 2.000 e poucos que estão sendo processados em inquéritos secretos, eles estão fora do princípio da reserva legal. Por quê? Porque eles não têm foro privilegiado, por exemplo, eles deveriam estar sendo processados na primeira instância e estão no Supremo Tribunal Federal, né? E então não existe o princípio do devido processo legal, que foi simplesmente extirpado nesse caso. Não tem o juiz natural, porque eles não têm foro privilegiado, deveriam estar sendo julgados lá na primeira instância, não importa se federal ou estadual. E o STF se transformou, e o Tribunal Eleitoral também, num tribunal de exceção, que é incompetente para julgar esses casos aí. Então, o devido processo legal diz que é um trabalho de 4 mãos o processo penal. É um trabalho feito a 4 mãos. A polícia, o advogado, o promotor e o juiz. Isso todo mundo sabe, né, pessoal? Então, o que faz a polícia? A polícia tem a finalidade, a responsabilidade de fazer a investigação, a abertura do inquérito, né, a oitiva das partes, réu, testemunha, vítima, e a coleta de provas com a confecção da devida perícia, né? Então é a função da polícia investigar o crime. O advogado, o advogado ele é indispensável à administração da justiça, conforme está lá no artigo 133 da Constituição. Então ele pode estar presente em qualquer fase do processo aí, tanto lá no início do inquérito policial, como lá na hora do julgamento, no juiz. Ele tem que acompanhar, é o seu dever legal e constitucional defender o acusado, independentemente do crime ser grave ou não ser grave, não interessa, é dever, função do advogado fazer isso. E o promotor de justiça, promotor, o próprio nome já diz, a finalidade dele é promover a justiça. Então ele é o titular da ação penal, ele é o fiscal da lei, né, é o custos legis, é o responsável por promover a justiça, oferecer a denúncia e apresentar a acusação na hora do julgamento. Então essa é a função do promotor de justiça. E o juiz? O juiz, a função dele é mais importante ainda, porque ele aceita ou não a denúncia para virar o processo, ele é responsável pela interpretação e pela aplicação da lei penal, ele tem que examinar a validade das provas, está tudo certinho, examinar a obediência do rito processual, fazer aquela fiscalização, porque o juiz ele tem que ser justo, imparcial e discreto, né? Ele não tem que dar entrevista antes para dizer se vai condenar o réu ou não, como fazem certos ministros por aí. Então, assim como um juiz de futebol, ele tem que ter total imparcialidade no que ele está fazendo, e ele tem que ser justo, senão a situação não dá certo. Então, pessoal, os fundamentos constitucionais da solidariedade, eu coloquei na capa aí, que são os fundamentos do direito. Então, o que é isso? Fundamentos do direito são os princípios básicos, né, que sustentam o sistema jurídico de um país. E esses fundamentos são essenciais para a organização e o funcionamento do sistema legal, fornecendo diretrizes e limites para a aplicação das leis. E a administração da justiça, claro, como proteção dos direitos e liberdades individuais do cidadão. A nossa Constituição de 88, ela estabeleceu o princípio da solidariedade como um dos objetivos do sistema jurídico. Está lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, que diz assim que o que significa dizer que as normas devem ser elaboradas no sentido de construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o que diz ali. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o que é solidariedade, então?
Bom, é uma forma de exercitar a empatia, né? E manter um olhar mais de compaixão e até de afeto sobre as necessidades das pessoas. É uma atitude solidária, a doação de si, um desprendimento que a pessoa tem de ordem afetiva, emocional e às vezes até material, quando se ajuda com algum tipo de mercadoria, de alimentação ou de dinheiro para as pessoas. Então, socorrer um vizinho, por exemplo, quando está em necessidade. Quantas vezes a gente vê um motorista na rua e faltou gasolina, ele está empurrando o carro a pé para tirar do meio da rua, a pessoa desce, vai lá, ajuda. Isso aí é princípio da solidariedade, isso aí é civilidade, cidadania, é ajudar o próximo sempre, defender as pessoas, né? É um serviço, fazer um serviço voluntário, por exemplo, ajudar a socorrer uma pessoa ferida, tudo isso é solidariedade. Então, o que nós estamos vendo aí? A segunda tese do filósofo Leon Denis, ele diz o seguinte, que os seres humanos, eles são animais sociais que possuem um senso universal ou um instinto de solidariedade e interdependência um do outro, né? E isso decorre também do respeito que as pessoas têm a determinadas regras de conduta que são fundamentais para o convívio na vida social. O Emílio Durkheim, algumas normas do direito, ele fala que exercem função na sociedade semelhante a um sistema nervoso de um corpo humano. Dispõe sanções do tipo repressivas e sanções do tempo retributivas ou restitutivas, digamos assim, né? Então, o direito repressivo impõe as privações ao acusado, prisão, sendo a segunda apenas uma permissão para reparar o dano. Então, prevalece que essa solidariedade voluntária ou obrigatória, ela é baseada nas tradições, no hábito, na moral. Por exemplo, as leis proíbem que se faça determinadas condutas e estabelece, em consequência disso, punições, na consciência comum. E nesse sistema de solidariedade, já o direito repressivo, ele tem por objetivo manter a coesão social e a vitalidade da consciência coletiva, né? Para manter a sociedade em paz. O direito restitutivo, que eles falam, impõe a reparação dos prejuízos que se causou a alguém, né? Pelo descumprimento de obrigações profissionais, obrigações funcionais. Então, corresponde à solidariedade orgânica, sim, voluntária, onde esse direito sobrepuja a consciência coletiva, né? Independentemente de ser ameaçado ou processado, ele vai lá e repara o dano, né? ou não. Então, enfim, o princípio constitucional da solidariedade tem tudo a ver com o direito que o cidadão tem e que ele é o criador da norma, ele é o criador das leis do Estado, né? Porque o Estado não é o dono do povo. Pelo contrário, o povo é que constitui, que forma o Estado, porque o poder emana desse povo, conforme é previsto nas constituições mais democráticas do mundo. E a nossa Constituição, ela diz que, ela deveria dizer pelo menos que o Estado, ele deveria ser contido para não agredir, não escravizar o cidadão, não dar poderes a um juiz louco aí que faz tudo contra o povo e pisa a Constituição e ignora o devido processo legal. A Constituição americana, por exemplo, é diferente da nossa, porque, ao contrário da nossa, ela tem um objetivo, ela tem freios para evitar que o povo sofra a tirania do Estado. Então, o Estado é empregado do povo e não o povo ser escravo do Estado. É bem o contrário, né? Então, a Constituição lá defende a liberdade de expressão, defende os direitos do cidadão, os direitos fundamentais. A Constituição é respeitada e ela existe para evitar que o povo seja massacrado pela tirania dos ditadores. Então, meus amigos, a situação é complicada e eu tento mostrar para vocês aí que essas pessoas que estão aí, né, elas estão sofrendo. Tudo isso que está sendo feito é ilegal. À luz do direito, à luz
da Constituição, tudo que está sendo feito aí é ilegal. Nada é feito de acordo com as leis, né? As pessoas são processadas à revelia, os processos são em segredo de justiça, eles não obedecem, por exemplo, o princípio da reserva legal e outros princípios aí, que não se pode punir uma pessoa sem ter crime. Fake news não é crime, atos antidemocráticos não é crime, liberdade de expressão não é crime. Tem tantas coisas que eles estão punindo as pessoas por coisas que não existem no Código Penal. Por isso que eu digo, né? Então, meus amigos, vou deixar para vocês aí esse livro aqui que eu mostrei para vocês, o livro 1984, né, do George Orwell, né? Existe de graça no Google para quem quiser baixar. E vou deixar também um documentário, um filme aí sobre Da Ditadura à Democracia, daquele autor Gene Sharp. É um documentário que está no Google aí, que demonstra como é que uma sociedade que foi escravizada pela ditadura pode aos poucos se ver livre da ditadura. Mas a pessoa tem que ter consciência. Isso é necessário cultura, porque senão a pessoa não vai entender nunca essa situação que nós estamos vivendo aí. Esses fundamentos do direito a pessoa tem que conhecer, porque se não conhecer esses fundamentos a gente não vai chegar a lugar nenhum. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, curtam isso. Eu sei que é difícil, porque esse canal aqui está em Shadowban há muito tempo. Esses assuntos que eu trato aqui, menos de 1% das pessoas entende ou se preocupam com isso. E é a coisa mais importante para a vida deles, é a tirania que nós estamos sofrendo aí. Ninguém imagina a situação que a cada dia fica pior. Mas temos fé que a situação, uma hora dessa, vai mudar, com certeza, né, pessoal?